Nem a tragédia do Sul impedirá as votações dos vetos presidenciais. Começa agora Brasília Já. Olá, você que nos prestigia aí diariamente com a sua audiência. Hoje a gente vem aqui para justamente levar até você o que está acontecendo em Brasília, apesar do que acontece no Rio Grande do Sul. A tragédia que acabou praticamente com aquele estado, são vários dias de muita chuva, dias ainda de mais chuvas previstas, porém, o que estava previsto em Brasília e foi adiado por 2 vezes, que é a sessão conjunta do Congresso Nacional para justamente analisar e votar os vetos do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, não será mais adiada. Mas uma coisa é certa, essa tragédia do Sul ajudou sim o governo para encontrar alguns diálogos, acordos e até caminhos para fazer com que as derrotas que estavam previstas para acontecer nesta sessão que acontecerá hoje não sejam tão grandes como estavam previstas anteriormente. Algumas pessoas ligadas ao governo já dizem que serão derrotas sim, mas serão pequenas derrotas. Isso porque a sessão prevê a análise de 35 itens ou 35 vetos presidenciais, mas já se sabe que nem todos serão votados. Espera-se que pelo menos a estimativa é que de 20 a 25 sejam com certeza votados, mas aqueles que são considerados mais polêmicos estarão incluídos, e são justamente esses que incomodavam o Palácio do Planalto. Porém, por conta justamente da tragédia no sul do Brasil, serão incluídos também assuntos relacionados à ajuda ao povo gaúcho, não somente em recursos, como em benefícios e até em emendas parlamentares. As famosas emendas PIX, que fazem com que o dinheiro chegue rapidamente na ponta, justamente pela calamidade e dificuldade que o Rio Grande do Sul vive neste momento. Porém, aqueles assuntos polêmicos que estavam previstos para a sessão conjunta, lembrando a você, uma sessão conjunta do Congresso Nacional, ela reúne deputados e senadores. Eles votam conjuntamente e normalmente são assuntos de Congresso Nacional ou, como acontecerá hoje, os vetos presidenciais, que é uma atribuição que a Constituição permite ao presidente da República, que quando não gosta que algo tenha sido votado ou aprovado pelo Congresso Nacional, ele tem o direito, através do seu poder presidencial, de vetar. Mas o Congresso também tem o poder de derrubar este veto. E entre as derrubadas previstas estão a saidinha dos presos, a famosa saidinha que acabou justamente fazendo com que o governo e o legislativo, no caso o Congresso Nacional, entrassem numa disputa, porque o Congresso pensa claramente, tanto que aprovou este assunto, que não é bom para que o Brasil tenha presos saindo em momentos como finais de semana ou feriados. De qualquer forma, o governo tentou flexibilizar o assunto, colocando uma regra que não beneficia todos os presos, mas aqueles que já estão fazendo cursos ou até se aperfeiçoando para o período após cumprirem a sua pena. Porém, o Congresso está fechado neste assunto e não tende a aceitar essa flexibilização. Esse é um dos vetos previstos para serem derrubados. Mas não é só esse. Aí tem aqueles que interessam diretamente à casa. Por quê? Porque existe o veto presidencial que impediu o repasse de 5,6 bilhões de reais para chamadas emendas de comissões, que são comissões permanentes que existem tanto na Câmara como no Senado. Este veto também já é dado como certo que cairá, porém o governo já trabalha alguns benefícios que podem sair depois aos parlamentares. Lembrando que já agora, há poucas semanas atrás, houve liberações que ultrapassaram 5 bilhões de reais. Portanto, se o governo tira com uma mão, ele dá com outra. Outro assunto que também está na pauta é a chamada emenda impositiva. Essa interessa diretamente a deputados e senadores porque determina que o governo federal, no meio do ano, tenha que pagar o que foi colocado como previsão orçamentária através das emendas parlamentares. E isso, obviamente, incomoda o governo, porque ele não sabe se primeiro terá dinheiro em caixa e também perde aquela condição de negociar com os parlamentares em determinadas votações de interesse. Outros assuntos que também estão previstos para essa sessão conjunta é a que trata da taxação das apostas bet.
aquelas apostas esportivas que hoje são muito comuns em aplicativos de celulares e até em computadores. Fora este assunto também, haverá outros, mas o que interessa realmente neste momento é uma corrente quase que unida entre parlamentares de oposição e governistas para medidas que ajudem o Rio Grande do Sul. Esse, de fato, é o clima do Congresso Nacional no dia de hoje e durante toda essa semana. União de forças, independente dos lados que defendem, neste momento, para um bem comum, que é ajudar a população gaúcha que sofre com esta calamidade que as cheias, as enchentes e as chuvas levaram para o Rio Grande do Sul. De qualquer maneira, como disse, a sessão adiada 2 vezes do Congresso Nacional para análise dos vetos acontecerá hoje. E veremos se de fato confirmará o que está previsto. Mas ao que tudo indica, o governo será menos derrotado do que imaginava. E as chuvas no sul, de alguma maneira, como já dissemos ontem, apagou parte do incêndio que consumia o poder em Brasília, em especial a disputa entre executivo e legislativo. Lembrando ainda que o assunto da desoneração da folha de pagamento dos famosos 17 setores da economia ainda aguarda, estacionada numa gaveta no Supremo Tribunal Federal. E claro, também as chuvas do Rio Grande do Sul tendem a colocar água nesta fervura. Todos esses assuntos ficarão para depois, mas os vetos presidenciais, esses sim, serão votados, analisados e definidos no dia de hoje. Daqui encerro este conteúdo, agradecendo a sua audiência e lembrando sempre, vá ao nosso site do Imagem Credibilidade, se inscreva no nosso canal, o ICTV, compartilhe estes conteúdos, dê o seu like, isso é muito importante para nós, afinal de contas, fazemos esse conteúdo para você. Muito obrigado e até amanhã.